Olá pessoas, aqui é o professor Charlie de Filosofia, em mais uma ideia de chegar até vocês com essa videoaula, devido ao nosso afastamento social, para nos preservarmos do coronavírus. Então, aqui estamos para trabalharmos uma temática do capítulo 2, que é o racionalismo e a ciência. Em aulas anteriores, falamos de um século chamado século XVII, onde houve o chamado movimento iluminista. Naquele momento, naquele período da história do homem, houveram teorias que tiraram o poder de mudar o ambiente do homem das mãos da igreja e que trabalharam uma outra postura chamada ciência. Essa ciência teria como base a crença na razão. A razão iria tomar o lugar da fé religiosa para chegarmos ao desenvolvimento. E que caráter? Científico. Daí porque você vê que as ciências todas trabalham com fundamentos antigos, porque foram lá estabelecidos e sobre os séculos que se passaram foram tendo novos teóricos que foram melhorando, aperfeiçoando ou mudando as teorias para termos o que é ciência hoje. Exemplo, a medicina. Bom, por isso nós entendemos que o saber sobre os homens e a natureza tem que residir em um lugar único, já que o homem pertence de maneira direta à natureza. Mesmo que ele não viva mais nos campos e bosques ou cavernas, ele tira da natureza os recursos. E esses recursos são importantes para que ele cresça economicamente e também culturalmente. Cada obra artística ela tem elementos materiais que são transformados a partir de matéria-prima, que vem da natureza. E a transformação tem a ver com projetos e métodos que são racionais, dados por técnica aplicada e por ciência aplicada. Aplicada onde? Na ação de transformar a natureza em benefício do homem. Portanto, além de termos as bases do saber naturais e humanas na razão, também temos as bases de um futuro a ser conquistado, já que a razão permite idealizar, projetar e transformar real a ideia que pensamos. Os projetos saem do papel e vão para a vida real. A razão permite isso. Quando falamos em teorias que dão a crença de uma razão como o único caminho, estamos dizendo de maneira direta que devemos abandonar concepções divinas, transcendentais e que nos evoluem de maneira de fé. Essa fé no divino, no transcendental, é algo sobrenatural que o homem não tem muito acesso. Já que o homem não tem muito acesso, perceba, ele tem que sair desse lugar de vazio e incertezas e ir para onde? Para onde ele domina. É muito comum falarmos que cada indivíduo tem a sua fé. Assim, um cientista, um teórico, também tem a sua fé, pois ele crê que o que ele está fazendo é algo correto e é benéfico para a espécie humana. Assim são os cientistas, os teólogos, os teocráticos, os tecnicistas, os cientistas mais de engenharia, de mecatrônica, engenharia de agrimensura, as engenharias, os laboratórios, os fármacos derivam de razão científica, de uma crença em uma ciência, não de uma fé. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu vi que uma pessoa estava internada e o médico viu que ela estava magoada por dentro. Ela não tinha fé que iria conseguir sobreviver.
O médico, muito inteligente, usando de uma razão, entendeu que a sua posição mostra que ele tem muito conhecimento. Então ele é muito respaldado no que fala e faz. O que foi que ele fez? Para ele resgatar o corpo daquela pessoa que estava precisando de saúde, ele primeiro resgatou a mente dela, a saúde mental dela, e utilizou um artifício chamado placebo. O placebo, na literatura médica, é um simples componente que pode ser farinha e que é colocado em cápsulas e são dadas a pacientes que não querem acreditar que vão conseguir superar a doença. Então, com aquele medicamento, sob que proposta? Alegando que é um medicamento revolucionário, em fase de testes, e que já que a pessoa não está crendo que irá sobreviver, ela poderia testar, já que o fim dela seria o mesmo, ou seja, a morte. Então o paciente toma aquele medicamento, entendendo que talvez tenha ali uma última esperança. E aí, ao aplicar o medicamento, o placebo, na pessoa que está doente, o médico, paralelamente, também faz o tratamento do corpo, com as injeções e demais substâncias. Só que o paciente vai pensar no placebo, que ele não sabe que é uma mentira, ou no caso, uma estratégia para fazer ele voltar a querer viver. E aí, de repente, surgem os resultados. E o paciente vai agradecer imensamente ao médico, que resgatou ele da morte. Aí vem o médico, na inteligência dele, quando tudo estiver resolvido, contar para o paciente: olha, o que eu lhe dei não foi um medicamento revolucionário. Ali era farinha. O que eu lhe dei foi um motivo para você crer que a minha competência poderia lhe salvar dos piores problemas. Então, eu lhe dei uma crença de que a minha ciência poderia lhe ajudar, mesmo que você não entendesse isso. Então, essa historinha, ela é muito recorrente por quê? Porque ela nos faz pensar o quanto que a ciência pode mudar nosso pensamento. Nossa ideia pode ser melhorada com a ciência. Eu costumo dizer que o homem está o tempo todo evoluindo. Mas veja, quando eu falo evoluindo, não quer dizer melhorando. Porque o bom, ao evoluir, fica melhor. O mal, ao evoluir, fica pior. Então, perceba, a crença na razão quer que você melhore. Uma evolução para melhor, ou seja, um desenvolvimento que lhe traga algo benéfico. Sim, criou-se um paradigma racionalista. Por que racionalista? Porque se baseia na razão, levando os pensadores a se colocarem contra a religião e o clero. Mas espere, eu não estou alegando que devemos ser ateus. Devemos ser descrentes de uma fé sagrada. Não é isso. Eu estou dizendo que naquele momento o novo modelo de razão, paradigma, é um modelo. O novo modelo de pensamento iluminista europeu era que tudo que a religião, o clero estava pregando, só levava o homem a um único destino. Só que a razão, a ciência, abre esses caminhos para vários destinos. E aí, racionalmente, o homem se livra de uma posição única e pode escolher, mediante uma lógica, que caminho vai seguir. Pode ser um caminho tortuoso ou um caminho mais fácil. Depende de suas escolhas e do que queira fazer de sua vida. Algo que a religião, naquele momento medieval, não pregava. Apenas dizia que o homem tinha que ser temido de Deus, tinha que ter respeito aos mandamentos, mas não dizia se ele poderia mudar seu destino. Era quase um determinismo. A ciência
tira o homem de certas amarras, ok? E a ideia de um método racionalista possibilitaria ao homem atingir as verdades da ciência. Que verdades são essas? Ora, nós temos hoje uma postura muito metódica ao dizer que, por exemplo, no Covid, o isolamento social evita uma proliferação maior do Covid-19. Isso é uma verdade científica, porque sabe-se que o vírus ele contamina pelo contato físico, as gotículas d'água, as excreções, então o contato tátil. Veja, o uso da máscara, das roupas de isolamento, das luvas, torcer usando o braço para evitar que partículas ou gotículas atinjam o semelhante a 1, 2 ou 5 metros de distância. É um tipo de método para que você minimize os efeitos contagiosos dessa terrível doença, ok? Então, é uma verdade científica. O isolamento nos põe em uma certa segurança com relação à fatalidade desse vírus. Bom, é um exemplo do momento, certo? Há outros tantos exemplos. Bom, para continuarmos, temos agora que pensar numa distinção muito específica. Veja, eu falei de iluminismo. Iluminismo vem de iluminar. Iluminar vem de luz. Luz da razão. Luz da ciência. Então, o método racional promove que o homem tenha que entender leis naturais, acontecimentos experimentados, demonstrados e comprovados pela ciência, para que assim ele tenha critérios de dizer que está realmente assegurado do que está falando. Veja, se eu não me engano, ontem, dia 23, foi testado uma primeira ideia de vacina nos Estados Unidos e na Inglaterra. Algo revolucionário, porque até então as vacinas para doenças não surgem em menos de 1 ano e meio ou 2 anos. E o Covid-19 começou a agir em outubro do ano passado. Estamos em abril. Então, se eu tiver uma continha bem simples, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Mais ou menos metade do tempo que eu especulei como mínimo, que é 1 ano e meio. Então, acho que nem isso, né? 1 ano e meio chega a ter 18 meses. Aqui são 7 meses da origem do problema até o primeiro teste em humanos de uma vacina, ocorrido ontem, em 2 países que iniciaram o desenvolvimento científico em seus continentes. Inglaterra, na Europa, e Estados Unidos, nas Américas. Por coincidência, são, respectivamente, os países que iniciaram as grandes 2 primeiras revoluções industriais, que também foram científicas. Como é que elas eram chamadas? Revoluções técnicas. A técnica científica, ok? Bom, só que estamos falando de século XVIII, século XIX, antes das ideias de trabalharmos o que é hoje o mundo real. Então, lá atrás, há um histórico que favoreceu esses 2 países. Mas antes deles, houve o Iluminismo, século XVII, onde tinha vários pensadores, entre eles René Descartes, racionalista, que trabalhava o empirismo, e Francis Bacon, que também era empirista, bem mais que Descartes, porque Descartes trabalhava a observação empírica, mas ele testava muito cientificamente as suas teorias. Enquanto Francis Bacon, o empirista, ele se baseou mais em uma indução. Ele observava e já conjecturava que, se aquele elemento foi capaz de mudar aquele momento, qualquer outro elemento semelhante mudaria mais à frente outros eventos da natureza. Indução é isso. Por um ponto específico,
eu torno geral a minha teoria. Então isso foi muito bem observado naquele momento. Eu passei a ter outras ideias de trabalhar o espaço que eu vivia. A natureza, ela foi transformada em elementos muito contemplativos, de observação. E se eram contemplativos, eu tinha que ter minúcia, muita observação, muita atenção, ver os detalhes. Tá aí. Na imagem de cima, temos o racionalista René Descartes. Na imagem de baixo, temos o empirista Francis Bacon. Então, esses dois foram elementos primordiais para a consolidação de uma primeira ideia, um primeiro avanço científico moderno para trabalharmos hoje esse grande crescimento nosso científico. Olha só, se eu não me engano, dia 22, há 2 dias atrás, houve o lançamento de uma sonda espacial norte-americana para investigar a órbita de Marte. Mais uma vez, Marte é um sonho a conquistar. E, de repente, o repórter anunciou algo interessante, de que o propulsor do foguete não ficaria no espaço, como geralmente ficam os restos dos foguetes, o chamado lixo espacial. Ele teria um programa que, ao se desacoplar da sonda, ele acionaria outros foguetes e pousaria de maneira remota em um porta-aviões no Oceano Atlântico. Ou seja, poderíamos, ao mesmo tempo, reaproveitar aqueles foguetes, como também evitar ter mais lixo espacial lá em cima no espaço. Detalhe, esse lixo espacial ele é capaz de criar interferências em ondas no nosso planeta. Ou seja, é muito comum afetar também a nossa comunicação. Tá claro? Então tá aí. É uma revolução pela ciência moderna, iniciada no século XVII e hoje muito mais desenvolvida. Bom, para refletir. Ao criar a frase saber é poder, Bacon defendia o método experimental contra a ciência especulativa clássica, ao passo que externava que o verdadeiro objetivo da ciência era ajudar a melhorar as condições de vida dos seres humanos. Ou seja, ciência é para nos auxiliar pessoas, não é para criar distâncias, não é para fazer com que pessoas fiquem mais segregadas, mais isoladas ou mais vulneráveis. Ciência permite aproximações. Tecnologia está aí, estamos tendo contato por uma telinha dada pela ciência tecnológica do século XX e que hoje é aperfeiçoada, ok? Bom, temos aí algumas questões. Primeira questão, por que o iluminismo pode ser considerado uma doutrina filosófica que marcou a passagem da idade moderna para a idade contemporânea, no caso, hoje? Segundo, comente em 3 ou 4 linhas a frase: o movimento intelectual iluminista defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime, trevas. Você vai pesquisar o que era o antigo regime e como ele era uma coisa escura, obscura, cheia de sombras na vida dos seres humanos, nos homens daquela época. E terceiro, o iluminismo possuía princípios, entre os quais temos racionalismo, individualismo e liberdade religiosa. Explique o motivo desses movimentos não ser contra Deus, mesmo preferindo a razão ao invés da religião. Lembra que eu falei? Por você crer na razão, você não precisa ser descrente de Deus. Não tem que ser um ateu. Mas eu quero a explicação sua, viu? Essa é a minha explicação. Eu quero a sua explicação. Então, fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!